O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que é próximo inclusive do Paulo Figueiredo, defendeu o voto apenas em candidatos que apoiem o irmão Flávio Bolsonaro na pré-candidatura à presidência da República. A declaração foi publicada nas redes sociais. No texto, Eduardo enquadrou a disputa como uma escolha binária. Abre aspas. É Flávio ou Lula? Fecha aspas. Na imagem, o filho de Jair Bolsonaro menciona os ex-deputados, você acompanha aí na tela, Joyce Hasselmann e Alexandre Frota, como exemplos de políticos que não merecem apoio do campo conservador. Ambos foram eleitos em 2018 no palanque de Bolsonaro, mas romperam com o governo do então presidente algum tempo depois. Na avaliação de Eduardo, a trajetória política de Joyce e de Frota demonstra que ter uma foto com Bolsonaro não é garantia de lealdade. Berenice Leite. Infelizmente, esses dois citados, tanto a Joyce Hasselmann quanto também o Alexandre Frota, eles foram eleitos, né, na onda do Bolsonaro em 2018. No entanto, a infidelidade, né, a falta de coerência com a agenda da direita, com os valores conservadores, o colocaram nessas últimas eleições, em 2022, num vexame, né, um verdadeiro vexame. Não ganhariam nem a quantidade de votos que tiveram ali para síndico do prédio onde moram. Acho que o Alexandre Frota foi mais esperto, inclusive, que a Joyce, e conseguiu um cargo de vereador. Acho que é isso mesmo. Mas eu colocaria ainda nessa lista do Eduardo Bolsonaro a senadora Soraya Tronic, lá de Mato Grosso do Sul, né? E ela é um verdadeiro exemplo de que se elegeu e do quanto o nome de Jair Bolsonaro é forte, né? Bastava ele tirar uma foto e falar, esse é o meu candidato, que a pessoa estava eleita. A Soraya Tronic, por exemplo, ela é uma advogada de carreira, nunca tinha se candidatado a cargo eletivo algum. No entanto, bastou ali, né, perceber a onda do momento, tirou uma foto com o Jair e foi eleita há 8 anos para o Senado Federal, né? O Senado Federal, o mandato é ainda maior, só agora, inclusive, que ela deve estar saindo. Não acredito que ela vai ter coragem de disponibilizar o nome dela, inclusive, para concorrer, mas se fizer, vai passar vexame, assim como a Joyce Hasselmann, Daniel. E o que o Eduardo está falando aí, acho que é importante sim, mas queria ponderar, ainda ontem, por exemplo, eu fiz uma entrevista com o deputado Ricardo Salles, que é pré-candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. E lá o cenário está bastante dividido, né? Inclusive com chances das duas candidatas apresentadas pelo PT, no caso Marina Silva e Simone Tebet, vencerem as eleições, justamente porque a direita está dividida e apresenta mais do que 2 candidatos, e isso divide os votos dos conservadores. Então, o Ricardo Salles estava falando justamente sobre esse apoio ao Flávio Bolsonaro. Ele que tinha uma amizade bastante, um laço estreito entre ele e o Eduardo Bolsonaro, hoje em dia não conversam mais por divergências políticas, porque Salles não concorda com as decisões do presidente do PL, que era o partido que ele integrava. Mas onde que eu quero chegar com isso? Ontem ele foi perguntado justamente sobre isso, se ele ia apoiar a candidatura do Flávio Bolsonaro. E ele disse que vota no Flávio se ele parar de ser atacado, né? Porque ele é um aliado da direita e gostaria de, sim, fazer parte, né, de tudo isso. Mas a forma como ele vem sendo tratado por, segundo ele, uma turma da direita que o ataca, fica difícil, né, dele continuar apoiando, mas que num segundo turno certamente votaria no senador Flávio Bolsonaro. Então a gente percebe que existem essas divisões, algumas divergências que talvez um diálogo adulto resolveria. No entanto, ficam essas conversas, né? Um fala daqui, outro fala de lá nas redes sociais, e quem perde, na verdade, é a direita, a chance de fazer 2 senadores, né, por estado. Diga, Guta. O fato é que as garantias de que alguém vai seguir leal a um nome ao outro, ela não existe. Tanto que o próprio Eduardo colocou aí esses 2 personagens que lá atrás tinham sido ungidos, vamos dizer assim, pelo presidente Bolsonaro, e outros exemplos, como a Berenice trouxe, da senadora aqui do meu estado, do Mato Grosso do Sul, a Soraya Tronic, que a depender da conveniência, essas pessoas mudam de lado. Então, você focar num nome ou numa foto
ou em quem está verbalizando um apoio é algo extremamente superficial e que acaba ficando muito na esfera do interesse. Então, o eleitor, ele precisa ter em mente as ideias que aquele político defende. Como é que esse político se formou? Qual que é, dentro de que filosofia? O que que de fato ele defende? Quais são as pautas que são da direita, que são pautas conservadoras, o espectro liberal? Porque você ficar focando em nomes, em pessoas, é porque eu tenho uma foto, porque eu digo que eu sou bolsonarista, que eu sou de direita, é igual você pegar um pacote de café, já que estamos falando, e ali tem a validade do café. Eu nem sei como é que funciona muito isso, tá, galera? Mas vamos colocar aqui só na questão da analogia. Você pega um pacote de café que tem a data de validade. A hora que você abre aquele pacote, você vê que o café está podre. Não tem como você usar. Não, mas a data de validade está dizendo que dá para usar. E aí, você vai passar esse café? Você vai tomar esse café? Se você está vendo que está podre, então não importa a data de validade, o que está escrito, a fachada. O que importa é o conteúdo. Então, o eleitor de direita no Brasil, ele precisa fazer essa transformação de olhar para o conteúdo, para a pauta, e não apenas para a embalagem. Passar a palavra aqui para o Suano. Diga. O raciocínio do Eduardo Bolsonaro está correto. Para nossa tristeza, nós estamos polarizados mesmo, porque nós não temos um raciocínio de programas de governo e programas políticos que não tenham conteúdo valorativo, ou seja, esse programa ele não é apenas para resolver os problemas da sociedade, ele significa esses valores da sociedade. Infelizmente, nós estamos polarizados, ou é um ou é outro. E é interessante quando ele disse, nós temos que votar em indivíduos que tenham clareza de que estão ao lado do Flávio Bolsonaro, estão à direita e percorrem os nossos valores. Também ele está correto. O que eu acho que falta é a questão procedimental. Não basta apenas o indivíduo chegar e dizer que está ao lado ou que defende tal ou qual valor, porque isso todos fazem. Terá que haver um compromisso público e assinado entre todos esses indivíduos da direita. Isso significaria, inclusive, um processo de união para que faça o enfrentamento correto, adequado e impeça, por exemplo, uma situação como essa que está acontecendo aqui em São Paulo. Corre-se o risco de, em São Paulo, ter 2 candidatos da esquerda sendo eleitos senadores. Por qual razão? Porque cada pessoa vota em 2 candidatos. E o teto da esquerda, por mais que seja 30%, 32%, 33%, é suficiente para botar os 2 candidatos se a direita estiver dividida. E não tem segundo turno para Senado, por exemplo. Votou uma vez, acabou. Se não conseguir passar aqueles que estão lá, e o teto da esquerda, por mais que já esteja definido, ele é suficientemente alto para impedir que o pessoal da direita avance se estiver fragmentado. É isso que está faltando no raciocínio do Eduardo Bolsonaro. Apesar de ele estar absolutamente correto. E são vários indivíduos que usam do nome Bolsonaro, usam dizer que são conservadores, usam dizer que são de esquerda, mas não, de direita, melhor dizendo, mas não são. Na realidade, eles usam isso apenas para construir uma narrativa eleitoral, o que está absolutamente inadequado. Por essa razão, ele está certo, é votar em quem acredita nos valores, mas falta ainda um compromisso público, uma carta que seja assinada por todos os indivíduos dizendo nós defenderemos esses valores e não retrocederemos, porque senão seremos vistos como traidores. E o povo não pode ter mais traidores. Antes de ouvir o coronel Sérgio Marques, deixe-me registrar aqui a opinião da nossa audiência também, por meio do nosso chat, o Ellison Rizioli escreveu o seguinte: o foco do eleitor, na avaliação dele, precisa estar na vida pregressa do candidato, não naquilo que está prometendo agora. Obrigado pela participação, Ellison. Coronel? Eu estava lembrando, houve aqui o comparativo da Joyce e do Frota, né, a respeito de navegarem na onda conservadora e depois traírem. Eu estou aqui recordando também um fato ocorrido ano passado. Na realidade, são 2 fatos que também falam alguma coisa. Um dos candidatos à presidência, o ex-governador de Goiás, o Caiado, que se considera da direita, conservador, o ano passado ele participou da entrega de um título de cidadão goiano a 3 entidades. Quais seriam essas 3 entidades? Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Isso foi em junho de 2025. No mês de agosto de 2025, ele participou do aniversário da dona Guiomar,
Mendes, que hoje é provável que falam que é a ex-esposa do Gilmar Mendes, e lá estavam, de triste memória, o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, Hugo Mota, e lá estava o governador, o então governador Caiado, prestigiando o aniversário da esposa do ministro Gilmar Mendes. Já fica uma dica.